que sempre aparece na mente feminina, porque nós temos a tendência de acreditarmos que tudo aquilo que passa pela nossa mente é uma verdade. E para começar todo esse processo, você precisa realmente cuidar da sua mente. Oi meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal, que é continuação do vídeo anterior. Então, se você não assistiu, volta aí no canal e veja tudo que eu postei, tá bom? E hoje eu quero que o vídeo seja mais um bate-papo, falando sobre algumas reflexões, algumas coisas que eu sei que sempre aparecem na mente feminina, muito mais do que na mente masculina. Então, vou compartilhar esse momento com vocês. Se você não me conhece, o meu nome é Sara. Eu fiz esse canal exatamente para compartilhar algumas questões que sempre vêm na minha mente, algumas dificuldades também de mudanças em determinadas áreas, sempre pensando em compartilhar com outras pessoas para tentar ajudar. Então, se você não é inscrito aqui no canal, seja bem-vinda, se inscreva e depois me conta o que você achou desse bate-papo, tá? Bom, como algumas pessoas sabem, eu tô no processo de buscar emagrecer e eu descobri há pouco tempo que o emagrecimento não é somente a parte de diminuir a comida e passar a fazer exercícios, né? Tem muitas outras coisas envolvidas por trás. E teve uns dias atrás onde eu vi um vídeo que agora não me recordo mais, porque eu tô sempre assistindo várias coisas, onde dizia que a pessoa que ela tem obesidade, ela se sente tão agredida por coisas em volta que ela sente a necessidade de se dotar de todo esse peso como uma forma de proteção. E essa preocupação de se proteger, ela pode vir de repente de algum trauma ou de ofensas que ela vem passando no dia a dia. E eu confesso para vocês que quando eu ouvi essa frase, isso trouxe uma surpresa para mim. E eu fiquei muito pensando se realmente é isso mesmo, se de alguma forma eu me sinto agredida, sabe? Se realmente faz sentido isso, e talvez seja. Mas eu também digo para vocês que não é uma clareza na minha vida, assim. Não consigo enxergar tão claramente o que é que tá fazendo eu me sentir tão agredida ou ofendida a ponto de eu me dotar de toda essa proporção aqui que eu tenho no meu corpo. Mas, enfim, estamos num processo de emagrecimento e eu realmente cheguei a perceber que tem o lado emocional que precisa ser cuidado, a minha mente ela precisa ser transformada, eu preciso criar novos hábitos para que eu consiga mudar. Porque se eu não fizer isso, e eu tô sempre me colocando numa forma de falar mais sobre mim, porque eu não sou uma pessoa profissional, eu não sou psicóloga, então eu falo aqui de acordo com a minha realidade. Então vocês vão me ver falando sobre isso e falando mais em relação a mim e sempre buscando não generalizar. Então, se eu não tiver essa mudança na minha mente, eu sempre vou acabar interrompendo esse processo, como muitas outras vezes aconteceu, de eu começar o processo de emagrecimento e não conseguir manter uma alimentação saudável por 2 dias, por 3, por uma semana, sempre colocando prazos curtos, né? Sendo que precisa ser um hábito constante. Da mesma forma é em relação a exercícios. Então, tudo que eu venho aprendendo, eu sempre gosto de compartilhar com vocês, porque eu sei que existem mulheres aqui no canal que estão passando pelo mesmo processo de buscar a perda de peso. E eu identifiquei então que várias áreas da minha vida está muito ruim, né? Então eu não consigo mais me dedicar 100% ao meu trabalho, dando o melhor de mim. Da mesma forma eu não consigo ser uma pessoa
que cuida da casa. Eu sempre tenho a dificuldade assim, quando eu penso que eu preciso fazer alguma coisa aqui em casa, eu enfrento uma quantidade muito grande de pensamentos e sentimentos, como se eu não tivesse a capacidade de cuidar da casa, como se eu não tivesse capacidade de cuidar de mim, como se fosse algo muito custoso a se fazer, e sempre evitando várias coisas na minha vida. Então, essas coisas me fizeram pensar o porquê que eu estou evitando tanto de cuidar da minha saúde, de cuidar da minha casa, de fazer um trabalho de uma forma que tenha qualidade. E eu sei que todas essas coisas que passam pela minha mente talvez não sejam a realidade, né? Então é por isso que eu falo que precisa cuidar do emocional, da mente, porque nós temos a tendência de acreditarmos que tudo aquilo que passa pela nossa mente é uma verdade. E eu digo para vocês que não é uma verdade. É outro segmento da vida que também precisa ser muito bem cuidado. Então eu cheguei no ponto que eu preciso eliminar alguma coisa da minha vida, porque eu senti que eu estava extremamente atormentada com tantas tarefas para se fazer, sentindo uma incapacidade muito grande, mesmo vendo as coisas da qual eu já vim fazendo até hoje. E aí eu precisei escolher o que eu vou abrir mão para que eu possa cuidar melhor da minha saúde, já que eu consegui entender o seguinte: se eu não cuidar da minha saúde, se eu não cuidar da minha mente, se eu não cuidar do meu físico, eu não vou conseguir ir para o próximo passo. Eu não vou conseguir ter motivação, ter ânimo, ter disposição, ter leveza na minha mente se eu não conseguir cuidar de toda essa parte e seguir para o próximo passo. E para começar todo esse processo, você precisa realmente cuidar da sua mente. Então eu fiquei pensando, se tivesse um passo a passo, algo que pudesse me dar um norte assim para começar esse processo, o que eu consideraria como importante para começar a ter um bem-estar e me sentir mais fortalecida para poder seguir essa caminhada. Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu fiquei pensando que são extremamente importantes. Inclusive eu anotei para não me esquecer de nada aqui para vocês. E o primeiro ponto é buscar uma ajuda profissional. A gente sabe que um psicólogo particular às vezes é muito caro, mas existe também psicólogo na rede de saúde municipal. Então busque informações em relação a isso. Eu sei que para quem está se sentindo ansiosa, depressiva ou sente tanta vergonha do sobrepeso que às vezes é difícil até mesmo de sair de casa, porque eu já tive essa fase, pede então para alguém marcar uma consulta para você, alguém te acompanhar também, mas não deixe de buscar a ajuda de um profissional para você, tá? Às vezes um clínico geral ele já vai poder te auxiliar em alguma coisa, te dar um encaminhamento, ou ele vai buscar ele mesmo te acompanhar para ver se há necessidade mesmo de um profissional, de um psicólogo para te ajudar. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Busque a ajuda de um profissional. E aí, para você que está buscando um hábito saudável, perder peso, ou de repente você quer trocar de profissão, não necessariamente seja em relação a perder peso, como é o meu caso, né? Mas às vezes você está tendo dificuldade de começar um processo completamente diferente aí na sua vida. Então eu acho que seria muito interessante você buscar novas inspirações. Então, pessoas que têm canal no YouTube, que compartilham a sua rotina, né? Uma rotina onde realmente seja importante mostrar a parte boa, mas também a parte difícil, né? Porque assim tá mostrando a realidade de alguma coisa. Então, eu comecei assim buscando inspirações, tanto lá no Instagram quanto no YouTube. E às vezes a gente tá tão desanimada para começar a dar o primeiro passo,
Quantas vezes eu estava desanimada para poder limpar a casa e eu coloquei um vídeo de faxina e aí eu consegui cuidar da minha casa, né? Então eu acho que isso é muito importante. Agora, se tem uma coisa também que eu acho importante é eliminar tudo aquilo que está ocupando a sua mente e que está sugando completamente a sua energia. Tá te estressando ou então tá te entristecendo. Às vezes é algo até mais fácil, né? Eu mesma muitas vezes já tive a minha mente ocupada pela casa suja, né? Então comece a eliminar. Se você tem, por exemplo, aquela preocupação que existe um quarto, um cômodo da sua casa que está desorganizado e você passa por aquilo e toda vez que você passa você tem aquele estresse, aquele incômodo. Então, antes mesmo de começar esse processo que é maior, então vá e cuide dessa parte, né? Dê um prazo para você de 2 semanas para você organizar todas as coisas que estão te incomodando, que tá te entristecendo. Às vezes você precisa de um tempo com você mesma. Então eu acho muito importante, elimine essa parte que mais está ocupando a sua mente. Uma outra coisa que eu sinceramente achava completamente desnecessário até eu começar novamente, e eu digo novamente porque essa é a parte que eu fazia lá na minha adolescência, quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 10 anos, eu ganhei um diário que tinha até um cadeadinho, sabe? Para escrever sobre o meu dia a dia, e eu realmente escrevia. Eu ficava muito animada de poder anotar tudo que tinha acontecido na escola e etc, né? E aí eu percebi que é importante na vida adulta também. Então, tenha o seu caderno, que não precisa estar escrito que é meu querido diário, né? Ou sim, se você quiser, mas tenha um caderno onde você possa escrever todas as coisas que você está sentindo no momento. Tá feliz? Tá entusiasmada com alguma coisa? Ou de repente tá angustiada, tá triste, ou tá sofrendo? Alguma coisa aconteceu que te desestabilizou? Escreva. Eu certa vez encontrei um podcast onde a pessoa falava que quanto mais a gente escreve, mais a gente ressignifica tudo aquilo que está acontecendo na nossa mente. Então, você pode estar escrevendo e o seu cérebro está trabalhando nessa parte. Então, ele vai trazer lembranças, ele vai trazer reflexões sobre isso, entendimento sobre as coisas. Então, testa aí e me fala o que você está achando de escrever. Mas realmente é algo para você sentar na sua tranquilidade e escrever em silêncio, sem assistir TV, sem mexer no celular. Esse momento é seu. E aí você vai ver o quanto que é importante você escrever tudo isso, até mesmo para você ver coisas que aconteceram há tempos atrás. Por exemplo, em 2015, se eu não me engano é em 2015, eu tinha um caderno lindo, gente, lindo, maravilhoso, todo em foil dourado. E aí eu costumava fazer o meu devocional nesse caderno. E eu escrevia os meus sonhos, mas eu também escrevia dificuldades. E aí quando eu lembrava desse ano, eu lembrava como o melhor ano da minha vida. Eu pensava assim, nossa, aquele ano foi o melhor ano da minha vida. E aí, uns tempos atrás, eu peguei esse caderno para ler, porque eu não jogo fora, eu sempre guardo. E eu fiquei surpresa com a maturidade que eu tinha na época. Surpresa que aquele ano não era o melhor ano da minha vida. Era o ano que eu tava passando algo muito, muito difícil, sabe? Tava com muitas dívidas, muitas coisas acontecendo. Mas eu percebi que naquele ano eu tinha uma fé tão grande de que eu ia conseguir transformar tudo aquilo, que na minha mente ficou guardado que foi o melhor ano da minha vida. Então eu falo para vocês, escreva hoje e um mês depois volte a ler aquilo que você escreveu, porque também vai te gerar outros significados, vai te gerar outros pensamentos e você vai ficar surpresa com aquilo que você está lendo. Quando você começar a escrever nesse seu diário, você vai começar a perceber que algumas coisas estão erradas na sua vida,
ou que precisam ser ajustadas. E aí pronto, né? A clareza tá ali, você sabe qual é o seu problema, quais são os seus problemas. E assim você vai começar então a pesquisar sobre como resolver essas coisas. Então, por exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui da minha vida. Eu sei que tem pessoas que são familiares que estão assistindo, amigas também, mas eu quero falar isso porque eu acho que é um bom exemplo, é importante e eu não deixei de ser grata a ninguém. Então, eu quero falar sobre essa situação. Antigamente, eu vivia muito estressada, vivia chateada e aprendi a ficar muito escondida dentro de casa, a ponto de não abrir nem porta nem janela. E eu morava numa casa compartilhada que era dos familiares do meu esposo, e é por isso que eu falo que a gratidão aqui no meu coração eu tenho muito, muito mesmo. Morei anos e anos lá, então de forma nenhuma estou falando mal deles, tá? Mas o que acontecia? Eu sou uma pessoa mais quietinha, né? Eu sou muito quieta, eu gosto muito de ficar no meu cantinho em silêncio. O meu negócio é ter um café da manhã bem tranquilo, bem suave, né? Um silêncio total. Às vezes eu assisto uma TV, mas o volume bem baixinho. Eu falo baixo também. E a família do meu esposo é uma família mais espontânea, né? Então sempre tem barulho, sempre tinha, né? Que eu não sei agora, mas sempre tinha barulho, pessoas entrando, pessoas saindo, cachorro latindo. O bairro era barulhento. Então às vezes eu não conseguia concentrar no livro ali que eu estava lendo, na Bíblia, no devocional que eu estava fazendo. E eu não conseguia entender o porquê que eu estava daquele jeito, né? Por que eu tô assim tão escondida, por que eu não saio? Eu vejo as pessoas meio que comentando, falando alguma coisa, mas eu sou assim, qual que é o problema que eu tenho comigo? E aí eu identifiquei que eu sou uma pessoa que eu gosto mais do zen, sabe? Mais da tranquilidade, mais do silêncio. Eu gosto de receber familiares em casa, mas assim, não é todos os dias, eu não recebo as pessoas todos os dias, esse é meu jeito de ser, sabe? Então, eu identifiquei o quê? Eu preciso ter a minha própria residência, eu preciso ter a minha casinha onde eu possa fazer as coisas do jeitinho que eu quero, né? Muitas pessoas falam que em casa quer casa. Então, é onde eu senti que eu precisava ter o meu cantinho para ter o meu silêncio ali do jeito que eu gosto, né? E reforço, terminando de falar sobre isso, que eu sou muito grata porque eu também vivi a companhia de familiares da qual eu ganhei depois do relacionamento, né? Mas eu achei importante de falar esse ponto aqui, porque às vezes você não percebe alguma coisa que está acontecendo aí com você, né? Então, esse foi o exemplo. O segundo exemplo é que toda vez que eu ia lavar louça, eu ficava estressada, nervosa, e aí eu achava que eu não gostava de lavar louça. Mas sabe o que acontece? Com o meu sobrepeso, eu não consigo ficar muito tempo em pé. E aí o que acontece? Lavando louça, precisamos ficar em pé. Então aquilo, as pernas iam doendo, aí eu já sentia as costas, né? Então é por isso que eu lavava tudo na raiva, né? E pensava assim, eu não gosto. Não é que eu não gosto, é que simplesmente eu não consigo ficar muito tempo em pé pelo sobrepeso. Então veja como às vezes a gente sente determinadas coisas, mas não entende a origem, né? Não entende o que é que está acontecendo. Então, identificou o que você tem, busque resolver de alguma forma. E não pense que às vezes a resolução disso pode acontecer de imediato. O primeiro exemplo que eu dei tem uma motivação aí. Quando eu tomei a decisão de ter a minha própria casa, isso não aconteceu de um dia para o outro, sabe? Não foi uma coisa assim, decidi hoje e amanhã estou mudando. Não foi assim que aconteceu. Ao contrário,
nós conseguimos comprar a casa, que já foi um processo muito difícil. E depois nós demoramos mais ou menos, acho que 3 anos para mudar para nossa casa. E quando finalmente a gente mudou, não conseguiu finalizar a obra. Então vocês veem aí em alguns vídeos que o muro está incompleto, que existem coisas que precisa colocar na casa que ainda não foi feito. Então é preciso ter paciência. Agora, essa coisa que eu vou falar que mais me traz boas lembranças. Eu vou falar do passado, mas não que não esteja acontecendo no presente. Mas é em relação a dedique tempo a fazer coisas que você gosta. Então, há uns anos atrás, eu tinha um hábito bem gostosinho assim de levantar da cama, tomar banho. E aí eu assistia um canal, que era o canal da Paloma Soares, onde ela falava muito sobre organização, limpeza da casa. E era a fase que eu estava vivendo naquela época de querer cuidar mais da minha casa, né? De querer organizar. Então eu tinha o hábito de preparar o meu café da manhã bem gostosinho. Não era saudável o café da manhã. Às vezes eu fazia um bolinho, às vezes era uma bolachinha, um sequilho. E eu gostava de sentar na mesa ali, fazer uma mesa posta para mim, pegar a minha caneca preferida para tomar o meu café com leite. E aí eu passava assistindo ali no celular e comendo. E eu gostava muito de fazer anotações. Então eu tinha meu caderno para anotar tudo que eu achava de importante. Então aquele momento era o momento onde eu fazia isso. E aí logo em seguida eu fazia as anotações do que eu tinha para fazer no dia. Então eu tinha o horário certo para acordar, tinha o horário certo para começar a trabalhar no ateliê e eu tinha o despertador. Deu 9 horas, é o expediente que está começando. Então eu saía da cozinha e ia pro ateliê. E ali eu respeitava o horário, então das 9 até as 11h30. Aí eu fazia o almoço, 1 hora da tarde eu voltava. Então assim, essa era a coisa mais gostosa daquela época, que eu gostava de fazer todas as manhãs. Agora falando do meu tempo presente, eu descobri que uma das coisas que eu gosto é de estar em contato com a natureza. Eu viajei e aí eu descobri que não é ruim fazer trilha, é gostoso, que eu não preciso andar desesperadamente sem parar, que eu posso ter pausas e assim eu vou observando a natureza, o céu, os pássaros, as árvores, o vento batendo, né? Então, assim, eu percebi que realmente é isso que eu gosto. E na minha região quase não tem natureza, assim. Nós somos rodeados de cana-de-açúcar. Então, eu comecei a dar preferência de buscar pontos onde exista mais natureza para que eu possa vivenciar isso. E aí sim, é nesses momentos que parece que faz total sentido eu botar um tênisinho no pé, pegar uma garrafinha de água, colocar uma mochilinha nas costas e falar, vamos. E muitas vezes eu sinto que a obesidade ela não tá me impedindo de fazer isso, porque eu posso fazer uma caminhadinha sim, posso fazer uma trilha sim, só que apesar de não estar impedindo, ela está dificultando. Então eu acho que uma das maiores motivações minha é que eu perca esse peso para que eu possa vivenciar tudo isso de uma forma assim mais leve. Agora essa é que, embora eu não tenha falado de primeira, eu considero tão importante, gente, mas tão importante, que é o autoconhecimento. Autoconhecimento a gente não aprende na escola e muitas vezes não se aprende dentro da família, né? Até porque é um assunto que está sendo falado mais agora, mas que deveria ser ponto principal de estudo nas escolas. Como que seria completamente diferente os adolescentes se eles aprendessem o autoconhecimento? Se conhecer significa que você precisa saber qual o seu limite em determinadas coisas. E também te dá aquela coragem, aquela força, de uma forma até natural, de impor limites quando alguém estiver ultrapassando.
Da mesma forma, é saber quais são as suas dificuldades, quais são os seus medos, em que momentos você tem coragem, é saber se relacionar com outras pessoas também, a forma como você vai lidar com situações extremamente difíceis e não se limitar também, porque o nosso subconsciente, ele emite em nós alguns sentimentos e influencia em determinados comportamentos nossos que a gente não sabe a origem disso. Então, por isso que o autoconhecimento é importante para saber resolver essas coisas, para não ser uma pessoa que não tem aquele crescimento na parte das relações com as pessoas, não só com familiares, mas com amigos também. E sem dúvida nenhuma, o autoconhecimento, ele te faz ser uma pessoa blindada contra outras pessoas que têm assim um objetivo negativo contra você. Então, às vezes, uma pessoa que te ofende, que fala com você de forma assim suave, mas quando você vai observar aquela pessoa, ela tá te ofendendo nas entrelinhas. Entendem o que eu digo? Então, isso eu já vi acontecer muito comigo. E recentemente até aconteceu uma coisa, mas não vou entrar em detalhes. E eu percebi que a pessoa estava falando comigo, me ofendendo. Isso não foi uma questão para eu gerar uma briga, uma discussão, mas foi o suficiente para que eu escolhesse manter distância dessa pessoa e também não dividir as minhas intimidades com ela, conversando sobre determinadas coisas que para ela talvez ela usaria contra mim, né? Isso acontece muito com as pessoas em geral. Então, o autoconhecimento, ele vai te blindar de muitas coisas e você vai saber reagir sem ser agressiva, sem ser mal educada, somente tomando as decisões certas na sua vida. Então, quem tem autoconhecimento sofre menos, consegue resolver as coisas de uma forma muito mais fácil e determinadas coisas que acontecem na vida, às vezes pode ser que elas são amenizadas. O autoconhecimento, ele também vai te fazer perceber que alguma coisa precisa ser resolvida, né? Então, por exemplo, você sabe que você tem dificuldade de dizer não às pessoas. Então, com isso, você vai conseguir encontrar estratégias para melhorar tudo isso. Então, esse é o outro ponto que eu queria falar para vocês, que a estratégia é extremamente importante. Como dizer não a determinadas pessoas? Como é que eu posso estar lidando também com a dor e o sofrimento do outro? Como que eu posso estar auxiliando na ajuda ao próximo? Então você vai buscar por estratégias. Agora, uma outra coisa é que você também precisa melhorar muito o seu sono. Cria uma rotina de sono aí, começa a se preparar, porque o sono é tão importante para que no dia seguinte a gente consiga raciocinar melhor, que a gente consiga viver um dia com mais leveza, com mais tranquilidade, sem estar sonolenta, sem estar estressada porque não dormiu bem. Então, esse é um tópico também muito importante. E a última coisa que eu queria falar para vocês é que se a sua mente está extremamente cheia de pensamentos, você está extremamente cansada e você não sabe o que fazer porque a sua energia ela esgotou, tome o seu banho, se alimente, beba bastante água e, se possível, leia algo, porque isso vai fazer com que o seu cérebro mude o foco da situação. E aí depois você vai estar com a sua mente mais tranquila para resolver os seus outros problemas, talvez não no mesmo dia, mas no dia seguinte. Então, em resumo de todas essas coisas que eu falei, eu vou olhar aqui no papel e vou falar para não esquecer de nenhum, tá? Buscar ajuda profissional, busque inspiração em outras pessoas, elimine o que está ocupando a sua mente, tenha um diário e escreva sobre tudo o que está passando na sua mente.
Busque identificar com clareza quais são as suas maiores dificuldades. Dedique um tempo a fazer o que você realmente gosta, que te deixa extremamente animada, alegre, que te faz bem. Busque o autoconhecimento, busque estratégias para melhorar determinados pontos que você identificou que precisam ser melhorados. Crie uma rotina para o seu sono ser saudável. E por último, quando a sua mente estiver cheia, tome um banho, coma bem, beba bastante água e leia um livro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixe uma curtida também nesse vídeo, deixe um comentário. Se você achou que é super relevante todas as coisas que eu falei e você sabe de alguém que está precisando ouvir essas coisas, compartilha o meu vídeo aí para essa pessoa, tá bom? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo, meninas. Tchau!